Bem, meus amigos que assistem à TV Que Notícias e que acessam o site Que Notícia, nós estamos produzindo uma inovação para o site Que Notícia. Trata-se de toda sexta-feira um programa com o médico. A conversa com o médico sobre as diversas patologias. E numa produção de André Ribeiro, com imagens de Leonardo Silva, damos início ao programa Conversando com o Médico. Hoje, eu inicio esse programa conversando com a doutora Luciane Berti, a conceituada médica pediatra de Ariquemes, talvez do estado de Rondônia, uma das melhores. Doutora Luciane tem salvado muitas vidas infantis aqui na nossa cidade de Ariquemes. Doutora Luciane, quero que a senhora inicie falando sobre a doença das crianças e o atendimento neonatal. A gente vai hoje abordar sobre o recém-nascido e espero ser chamada várias vezes, porque o recém-nascido é um livro, né? Então a gente vai falar alguma coisa hoje que eu acho que é de importante para as mães, que a gente recebe no consultório, e a gente recebe no consultório às vezes numa fase de mais gravidade, e que essa gravidade chegou por falta às vezes de informação e conhecimento das mães que têm o recém-nascido. Então hoje nós vamos falar da doença hemorrágica do recém-nascido. A doença hemorrágica do recém-nascido acontece toda vez que o recém-nascido não consegue, através de uma imaturidade hepática, por falta da imaturidade intestinal, absorver a vitamina responsável pela coagulação do sangue. E o sinal clínico dessa imaturidade? E o sinal clínico dessa doença hemorrágica? Ele sangra. Então ele tem sangue no cocô, rajazinhas às vezes. Ele tem sangue no xixi às vezes sai avermelhado. Ele dá um sangramentozinho na gengiva. E a maioria das mães que procuram atendimento são orientadas. Não se preocupa porque nada não. É o primeiro sinal de evidência que pode estar sendo acometida aquela criança da doença hemorrágica do recém-nascido. Então é de suma importância que, se seu bebê sangrou pelo cocô, sangrou pelo xixi, teve um sangramento gengival, mesmo de importância mínima, que ele faça o exame de triagem para a doença hemorrágica do recém-nascido. Uma doença fácil de tratar, tratada através da aplicação de vitamina K, muito simples, com uma repercussão, reversão de mais de 90% dos casos, e que o fator agravante é, mais uma vez, o tempo. Mais uma vez, aquilo não é nada não, esse sangramento vai passar e as coisas vão acontecendo. E aí, na hora que chega uma fase em que o sangramento é intenso, exige, lógico, um apavoramento familiar e do médico também, porque a gente pegar uma criança que já está vazando sangue não é fácil, e principalmente entra um desconforto para a gente. Puxa vida, podia ter sido resolvido no início. Então a doença hemorrágica do recém-nascido é uma doença de importância para você, mãe, que tem seu bebê em casa, de importância para que você leve ao médico para fazer os exames da coagulação, para você definir se aquele sangramento realmente não tem importância para o seu bebê. É lembrar que o recém-nascido, ele é um bebê com uma característica muito peculiar. Em uma hora, ele pode fazer um quadro do estado de bom para o estado de ruim. Então, o atendimento pelo especialista é fundamental. O atendimento por aquele que entende do recém-nascido faz a diferença na casa de uma mãe com bebezinho. Doutora, mas nesse caso, o cuidado maior tem que ser da mãe. A observação da mãe, aquele cuidado quando for dar banho na criança, quando a criança fizer as suas necessidades ali, tem que ser da mãe, estar observando e cuidando se tem esse sintoma? Na verdade, o recém-nascido, a mãe que tem o neném, o problema só é que a maioria das orientações que esses profissionais recebem são a orientação de que está tudo bem. Entendeu? Então esse alerta que eu faço aqui para vocês é que eu não sei por quem você passou, se você passou por um profissional de orientação, se foi um amigo que passou, se você passou por um clínico que te orientou que está tudo bem. Entenda, a doença hemorrágica do recém-nascido é uma especialidade da neonatologia. E aí, a pediatria também, lógico, mas aí a obrigatoriedade desse profissional, e antes de falar para você que está tudo bem,
fazer os exames. Os exames é o padrão ouro para definir se o seu sistema de coagulação está efetivo. Então, essa semana eu tive 3 crianças com doença hemorrágica, por isso que eu resolvi falar aqui hoje. A maioria delas, todas passaram por um atendimento. Por um pediatra? Não, clínico, orientação de colegas que era médico, orientação de profissionais também da pediatria, e todos foram orientados no sentido de que observe e vamos ver o que vai dar. Então, na hora que começou o sangue grosso, lógico que o pessoal acaba correndo para mim, porque a minha especialidade é a neonatologia, e aí eu vou falar para a mãe que aquela fase inicial, se tivesse acontecido, eu tinha resolvido. Agora, eu também peguei desses 3, eu tive que internar só um, os outros 2 eu consegui tratar a nível de ambulatório fazendo injeção, e aí a preocupação, as mães não sabem dessa doença. As mães não sabem do que pode acometer o recém-nascido naquela fase mais linda, porque aparentemente ele está lindo, ele está corado, ele está mamando, ele está bem, só tem uma rajazinha lá. Mas é o primeiro sinal de alerta para quem? Para o médico. Colhe-exame. Porque você só vai saber o que está acontecendo lá dentro se você tiver o exame. Então, a minha orientação para a mãe é: se o seu bebê sangrou pelo cocô, se o seu bebê fez uma urina com sangue, se o seu bebê teve um sangramento vaginal, procure um profissional habilitado para fazer os exames e te dar segurança de que o seu bebê não tenha doença hemorrágica do recém-nascido. Doutora, nesse caso não seria, assim como as mães, quando estão gestantes, que fazem o pré-natal, não deveria haver também vamos dizer assim, um preparatório, um pequeno curso para essas mães nos primeiros meses do desenvolvimento dessa criança, ficarem sabendo de todos esses problemas? Porque assim, se você for falar todos os problemas do recém-nascido, a mãe só vai ver doença do filho dela, né? O mais importante é isso, que a mãe tenha orientação, que ela tem que ser acompanhada por um profissional habilitado, capacitado, entendeu? Na neonatologia, e que se fala para ela, ou ela passou por um profissional e fala que aquilo ali é aquilo ali mesmo, que não é nada não, ela pediu uma segunda opinião. Entrar na internet, olha, hoje o meio de internet dá tanta informação pra gente, então ela digita lá, sangramento no recém-nascido, pronto, vai aparecer doença hemorrágica, aí ela vai ficar atenta, ela procura uma segunda opinião. Então, acho que esse é o intuito nosso de estar aqui falando pra você, é justamente colocar essa abordagem de conhecimento pra mãe, para que ela pense e procure um profissional e procure que através desse profissional seja feitos os exames para que garanta a saúde do seu filho. Mas, doutora, dentro da neonatologia, não é só este caso que acontece com crianças. Existem outros casos. A senhora poderia também detalhar? Nossa, tem um monte. Tem a icterícia neonatal, que eu sempre falo dela, né? Que é a icterícia, que também... Mas a senhora disse que tem um monte, mas vamos falar o mais corriqueiro que tenha cometido essas crianças aqui em Ariquemes. É a doença hemorrágica, é a icterícia neonatal, é a crise convulsiva sutil, que a criança soluça muito, ou chora estridente, fica todo mundo achando que é cólica, que é a convulsão sutil, entendeu? Tem a hipolactasia, que é uma distensão abdominal intensa, que a criança tem dor abdominal, tá todo mundo preocupado falando que é cólica, tem uma intolerância ali que a gente tem que tratar. Então são várias, sabe? São várias modalidades intercorrências do recém-nascido que o profissional tem que receber na hora que vê o neném e valorizar. Porque o recém-nascido ele tem um sistema imunitário praticamente que não está ativo. E eu tenho uma mãe extremamente frágil. Entendeu? Então, diante de uma família fragilizada, de um sistema imunitário que não está funcionando, eu tenho que, no mínimo, ter um profissional que consiga ver tudo que esteja além do que você está olhando. O que é estar vendo além do que está olhando? Não é olhar o bebê e falar bonitinho, falar que lindinho, está tudo bem. É falar, olha, isso aqui pode ser isso, vamos colher exame. É aquele detalhe que eu falo. A evidência, ela é fundamental. Mas a ausência da evidência, entendeu? Não significa que não tem problema. Então, às vezes, há um sangramento. É evidente, tudo bem. Mas, às vezes, a ausência desse... mas melhorou. Mas, sem exame, às vezes as coisas estão acontecendo lá dentro. Então, nós precisamos ter, no recém-nascido, uma abordagem diagnóstica muito mais precisa. Porque você perde um bebê, um recém-nascido, assim, de um momento para outro. Por isso que você fala assim, olha, você tem um recém-nascido com 40 graus de febre em casa, é internação.
Mas não tem aquela historinha de esperar 3 dias. Não, recém-nascido é internação. 40 graus de febre em recém-nascido significa sinal de alerta. Significa que ele tem que estar numa unidade para ele ficar em alerta. Entendeu? Por quê? Porque o sistema do recém-nascido muda totalmente em relação a outra criança. Por isso que a especialidade de pediatria, ela subespecializa na neonatologia. Entendeu? Por quê? Porque a pediatria você tem uma abordagem geral e a neonatologia tem uma abordagem da neonatologia, do recém-nascido, que entra uma outra conotação de doenças. Entendeu? Exatamente. Doutora, nós estamos vivendo, por exemplo, aqui em Ariquemes, um grande dilema. Um dilema de saúde e de saúde pública. Nós não temos funcionando aqui em Ariquemes uma UTI neonatal que possa atender as pessoas carentes. Eu gostaria de ouvir da senhora a sua visão com relação a isso, sem que a gente aqui tenha tendência para nenhum lado, mas é justamente o fator de que Ariquemes não possui uma UTI neonatal para atender essas crianças, essas famílias, e quando há necessidade tem que vir um avião de Porto Velho, um avião de Ji-Paraná, não sei de onde, para poder conduzir essas crianças, ainda causando risco de morte. Quando o Ministério da Saúde padronizou a descentralização da saúde, e principalmente a neonatologia, ele deixa bem claro que a descentralização é para que eu dê o suporte mais rápido para aquele que não tem tempo. Então, a descentralização da saúde em UTI adulta significa que eu jogo uma UTI perto porque o paciente não tem tempo de chegar. Da neonatologia, a mesma coisa, eu ponho ele perto do paciente porque ele não tem tempo de chegar. E da pediatria, a mesma coisa. A neonatologia é mais complexa, porque se ele sofrer 2 horas de transporte e esse transporte estiver inadequado, dificilmente o profissional que pegar lá vai reverter. Ele pode salvar a vida do bebê, mas a reversão de alteração cerebral ele não faz mais. E existe para a gente um protocolo do transporte e que ele define que a cada transporte mal efetuado aumenta a chance de mais de 90% dele morrer nos primeiros 7 dias de vida ou ter lesão cerebral. Então nós sabemos aqui na nossa cidade de Ariquemes que nós temos um transporte inadequado, que nós temos uma equipe que não está habilitada para receber o recém-nascido. Então o que a gente pensa quando esse recém-nascido é mandado para Porto Velho? Que esse recém-nascido vai morrer ou vai ter algum tipo de injúria pós-natal. Coisas que a gente poderia ser revertido aqui, mas as pessoas não conseguem ver. Enquanto a gente está lutando, falando que o principal motivo da nossa atuação rápida é o cérebro do paciente, entendeu? As pessoas conseguem só ver que o principal motivo é a vida. A vida com cérebro, você entendeu? Funcionante. A vida com uma cabeça pensante, com um bebê que depois pode frequentar uma escola, pode frequentar uma faculdade, e não um bebê que vai direto para um centro de habilitação. Então nós pensamos na vida com a presença de um cérebro vivo e não de um cérebro alterado. Então o que a gente vê hoje? A gente vê pegando crianças totalmente desestabilizadas e escoando essas crianças para Porto Velho. E elas estão morrendo no meio do caminho, morrendo quando chega lá. Por quê? Porque ninguém pensou que o transporte não foi feito para escoamento. O transporte foi feito para garantir a vida dessa criança, daquela unidade que ela está, para uma unidade de mais complexidade. Mas ele tem que estar estabilizado até então. Isso nada está acontecendo, isso não acontece aqui. E aí é lógico que a falta da nossa UTI gerou um monte de danos aí para algumas crianças, de mortalidades. E lógico que a repercussão disso nós vamos ver daqui a uns anos. E quando a gente briga, que a gente quer, que a importância é justamente isso, porque a gente sabe que além da criança não ter tempo, o desgaste da família, não é aquela família que tem condição não, aquela que não tem. Enfrentar uma cidade de Porto Velho sem ter um dinheiro, ficar lá a criança neonatal, ela não é uma criança de 5 dias, 2 dias, 3 dias, é uma criança de muito tempo, sem dinheiro, sem assistência. Ah, não, gente, então fazer todo um trabalho de descentralização que teve por 10 anos aqui nessa Ariquemes e tirar e jogar tudo para Cacoal, para Porto Velho. Então agora é UTI em Porto Velho, não sei o que em Porto Velho, centralizando tudo para lá. Lógico que essa capital vai chegar uma hora que ela não vai aguentar.
entendeu? E que as crianças não vão aguentar tanta fila, tanto transtorno. Então, lógico que isso vai uma hora explodir, entendeu? Mas as pessoas não veem, entendeu? Então, a nossa briga, a nossa luta é que eu fazia um serviço extremamente direito, extremamente dedicado, com embasamento científico, apresentando trabalho, apresentando projetos, salvando vidas, fazendo uma ciência que não é todo mundo que faz, e simplesmente cortaram. Doutora, para finalizar esse nosso primeiro encontro com o médico, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, uma orientação para as mães, para os pais que estão aí para receber os seus bebês, que estão aí, as mães que estão chegando em trabalho de parto, uma orientação, tudo que elas podem fazer de primeira mão para que tenha um bebê saudável, um bebê com saúde. Primeiro, a primeira coisa é sempre fazer um pré-natal, sempre ter um médico em que você confia, que você possa participar, que entenda o seu sofrimento. Mas o mais importante, né, é nessa família que recebe uma bênção, que é um recém-nascido, é justamente a atenção. Atenção para que qualquer coisa que saia fora do normal, ela procure uma orientação. Às vezes ela está com o profissional assim, que ela acredita, que ela confia, mas se ele não está bem, ela precisa pedir uma segunda opinião. E o bebê bom, mãe, é o bebê que dorme, é o bebê que mama, é o bebê que faz cocô, é o bebê que faz xixi direitinho. E aquele bebê que você olha para ele e você só sente paz. Se você estiver numa situação dessas, as coisas estão indo muito bem, porque esse é o sinal do recém-nascido bom. Está todo mundo bem. Agora, se você não dorme, se esse bebê não dorme, se ele só chora, se ele não aceita a mamada, se ele tem febre, se o cocô dele não está direito, se ele não faz xixi direito, se ele é um bebê que ele não está trazendo conforto familiar nem para ele, nem para a família, procure o seu profissional. Se você já procurou e continua a mesma coisa, procure uma segunda opinião, porque o bebê bom, ele faz bem para todo mundo, para ele mesmo, para a família, fica todo mundo na paz. Se a mãe está chorando toda hora, se a mãe está estressada, alguma coisa no bebê não vai bem. Porque o sinal de bebê bom é a paz na casa, é a paz familiar. Bem, meus amigos, assim eu encerro esse primeiro programa Contato com o Médico. Todas as sexta-feira estaremos aqui nos estudos de André Ribeiro, gravando o Encontro com Médicos.